Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, um encoste aí da SBT Rio aí, onde Venei comenta tudo aí sobre o Flamengo, né? Fala também sobre a vitória sobre o Fluminense por 2-0, né? No Campeonato Carioca, nas semifinais, né? O Flamengo aí tem a vantagem aí de perder por 2 gols, e mesmo assim é campeão, né? Passa para a próxima fase, na verdade. Então vai falar também sobre aí a proposta, né, para João Arias no Fluminense e para o Flamengo, né, que seria uma ótima contratação aí para o Mengão. Então, sem mais enrolações, fica aí com esse vídeo. Do futuro campeão carioca. Olha o corte aí, ó. Olha o corte aí. Pô, esquece, cara. Não tem como. Não tem como. Com todo respeito, não tem como. Não tem como o quê? O Flamengo não ser campeão carioca, gente. Emiliano, Ramon, jogadores do Vasco que assistem o programa, que eu sei que tem. Ouçam esse rapaz aqui, hein? Tite! Que é isso, meu filho? Ouçam Calma. esse rapaz aqui, hein? Ou suquinho pra você também, tá? Suquinho pra você também. Suquinho é o que é, garoto? Zero suco. Zero suco. Venê Casagrande. Olha, no sábado o Flamengo e o Fluminense jogaram pela semifinal e o rubro-negro largou e largou bem na frente. Eu digo pelo desempenho do Flamengo. A Alcilene Brito vai contar a história desse jogo. Fala, Alci. Dois times que estão mais do que acostumados a se enfrentar. Até porque nos últimos 4 anos a dupla Fla-Flu dominou o Campeonato Carioca e o atual campeão é o tricolor. Com desfalques, a equipe de Fernando Diniz viu o rival começar a mandar na partida. Primeiro com Cebolinha fazendo esse chute e colocando Fábio para trabalhar. O camisa 11 vem de novo e quase faria um golaço, mas é travado. O rubro-negro queria chegar ao gol de qualquer forma, mas acaba desperdiçando muitas chances. Primeiro com Pedro na cara do gol. Depois com De La Cruz nessa jogada. Enquanto o Flamengo massacrava na partida, a primeira tentativa do tricolor foi só aos 20 minutos de jogo. Diogo Barbosa mandou longe. O Fluminense tentava se encontrar no duelo, mas estava difícil e o time da Gávea era quem ia em busca do gol. Pedro tenta até de bicicleta e carimba a trave. De novo, o camisa 9, que estava em uma boa conexão com a Arrascaeta, tenta, mas para em Fábio. Pedro queria fazer o dele, mas por enquanto o artilheiro não conseguia. E Eric Pulgar que achou Cebolinha para fazer de cabeça. O segundo tempo para o Fluminense teve a entrada de Marcelo, mas o jogo não estava para o tricolor. E é Cebolinha quem arranca para chutar bonito, mas a bola desvia. E aí o que estava ruim para o Flu ficou ainda pior. Falta dura de Thiago Santos em Cebolinha, o jogador toma cartão amarelo e o lance vai para o VAR que expulsa. Aí o Flamengo, que já estava na sede de gols, foi brigar por mais. Com Varela arriscando de longe, o uruguaio De La Cruz perde uma chance praticamente sozinho. E Vitor Hugo chuta da entrada da área e Fábio de novo aparece. E aí, aquela dupla que estava conectada desde o início da partida consegue uma boa. Arrascaeta cruza na medida e Pedro aparece para cabecear. Como sempre, né, o Arrasca, né, faz uns passos que só ele enxerga ali, né? Foi mais uma grande assistência dele. É claro que a gente trabalha durante a semana jogadas ali coletivas, mérito também do professor Tite, da comissão que trabalha muito bem esse equilíbrio, né, ofensivo ali. E fico feliz por mais um gol, mais uma assistência do Arrasca, mas acredito que não só a gente, todos os jogadores tiveram um excelente desempenho, né, no jogo de hoje e é esse crescimento que a gente quer. Pedro segue em fase iluminada. O gol foi o 9º dele em 9 jogos na temporada, além de se tornar o maior artilheiro do novo Maracanã com 78 gols, ultrapassando o Gabigol, que ficou fora da partida. Fico feliz por mais um gol, né, num clássico, né, contra o Fluminense. Mas muito mais feliz ainda pelo resultado, pelo jogo que a gente fez coletivamente, né, e isso claro que facilita individualmente também.
Como eu falei, né, o Flamengo ele vem crescendo, vem evoluindo, e é isso que a gente busca a cada jogo. E fico feliz por fazer mais um gol, um gol decisivo para dar um passo, né, importante, mas sabendo que não tem nada a ganhar e sabendo que vai ser mais um grande duelo com o Fluminense. Praticamente dominando a partida, o Flamengo saiu na frente por uma vaga na grande final do Carioca e aumentou para 12 o número de clássicos do Rio que o tricolor não consegue vencer. A marca é negativa e a gente está tentando sair dela. Nos clássicos que a gente deixou de ganhar, a maioria a gente mereceu não ganhar mesmo. A gente tem jogado mal a maioria dos clássicos e por isso que a gente não conseguiu vencer. Nós temos que jogar bem, marcar bem para poder aumentar nossa chance de vencer. Para ficar com a vaga, o Fluminense tem que vencer por 3 gols de diferença para se classificar. A gente tem que melhorar muito o que aconteceu hoje no jogo. Ser um time completamente diferente, com outro tipo de postura, uma postura parecida quando a gente teve no segundo tempo, parecida, né, que foi ótima também, mas foi muito melhor do que no primeiro tempo. E daí tentar fazer alguma coisa melhor. O placar foi o mesmo que da primeira semifinal em 2023, que no jogo de volta o tricolor acabou vencendo de goleada. Mas nesse ano o desafio é diferente, já que terá que enfrentar o Flamengo, que não sofre gols há 10 partidas e que está cada dia mais consistente no ataque e na defesa. O jogo digno da grandeza de um Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes, de uma grande apresentação, com um resultado inconteste. Muito bem, esse homem está fazendo a diferença, porque assim, tenho que falar desse Flamengo no jogo contra o Fluminense, ou Vene Casagrande? Tenho que falar muito. Negativo? Que falar. Negativo não, mas isso. Só de maneira positiva. Coisa positiva, né? Um ponto negativo, já que você me perguntou de algo negativo, não pode perder a quantidade de gols que perdeu. A verdade é essa, porque criou muitas oportunidades, era a chance do Flamengo golear o Fluminense, matar de vez a semifinal do Campeonato Carioca e fazer uma goleada histórica no clássico Fla-Flu, que na minha opinião é o principal clássico nos últimos anos do futebol carioca. Dito isso, vamos para os pontos positivos. Foi um jogo impecável do Flamengo, tanto na parte defensiva quanto no meio de campo, tanto no ataque. Se a gente for reparar, a marcação do Flamengo começando desde lá do começo do ataque, os jogadores ofensivos marcando muito. Mas isso por quê, Fernandinha? Porque a preparação física do Flamengo está se destacando. A gente pode ver um Arrascaeta totalmente diferente no ponto de vista físico. Ele ficando até os minutos finais de jogo, dando carrinho, ajudando a marcação, inclusive dando um passe absurdo para o Pedro fazer um gol de cabeça. Então foi uma partida muito boa do Flamengo, acho que é uma partida que deve servir de exemplo para a temporada. A gente pode ver o Rossi não fazendo nenhuma defesa. O Fluminense não conseguiu finalizar a gol do Rossi. Finalizou, mas no gol não acertou nenhuma bola. Então, assim, se o Fluminense jogou mal, foi graças à estratégia do Flamengo, graças à estratégia da comissão técnica do Tite. Então tem que elogiar o trabalho que o Tite vem fazendo. E eu quero falar novamente, elogiar novamente, eu não me canso de elogiar o que o De La Cruz vem fazendo desde quando ele chegou ao Flamengo. Parece que é um jogador que está há anos no clube. E novamente, mesmo não fazendo gol, mesmo não dando assistência, na minha opinião foi o melhor em campo. Ele dominou o meio de campo. Claro, o que ajudou? A escolha do Diniz, que eu acho que o Pedrosa vai mencionar isso aqui. A escolha do Diniz não foi ideal, facilitou muito a vida do meio de campo do Flamengo, facilitou o De La Cruz, que comandou o meio de campo. Então o Flamengo fez uma partida impecável. Eu, na minha opinião, para mim, esse time está pronto. Talvez o Luiz Araújo seja o único jogador que não tenha titularidade absoluta ali, esteja brigando por posição, mas de resto, eu acho que esse é o time do Flamengo. Então, parabéns ao trabalho do Tite até o momento com a camisa do Flamengo, que, repito, falei no começo do programa, mas para quem não viu, o Flamengo está há 10 jogos seguidos sem tomar gol. Isso é um absurdo. E outra, sendo um clube, um time sem maldade. Se a gente for reparar, não são muitas faltas, não são muitos cartões que o Flamengo leva. Então, assim, é uma disciplina tática. Disciplina tática absurda em todos os quesitos. O Flamengo muito bem. Eu brinco aqui, se vai ser campeão ou não, a gente não sabe. A verdade é o seguinte, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, para mim, o Flamengo é o grande favorito, porque eu não vejo o Flamengo tomando gol. Eu não vejo o Flamengo perdendo jogos. E o tal equilíbrio que o Tite tanto buscava, enfim, ele encontrou. Ô Pedrosa, e o pessoal de casa, essa questão de 3 gols é porque o Flamengo também, assim como no Nova Iguaçu, o Flamengo tem a vantagem do empate. Então o Fluminense precisa vencer essa próxima partida. Agora, Pedrosa... Por 3 gols de diferença. Por 3 gols, é. Ô Pedrosa, vamos lá. Diga pra mim uma coisa. Sim. O que está acontecendo com o Fluminense nos últimos jogos? O que a sensação que eu tenho, e eu não cobrei isso antes da Recopa, é que o foco era a Recopa. E eles conquistaram o objetivo deles. Você acha que
deu uma aliviada, agora vamos para uma próxima batalha que não é o Carioca, ou obviamente um time do calibre do Fluminense não pensa desse jeito? Para mim, o Fluminense tem dois aspectos que me chamam muita atenção. Primeiro é a postura, e é uma coisa que o Fernando Diniz falou na coletiva. É um absurdo um time como o Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, estar a 12 clássicos sem saber o que é vencer. E isso tem muito a ver com como a equipe entra nesses tipos de jogos. Eu vejo um time muito anêmico mesmo. E muitas vezes você olha no primeiro tempo, o Flamengo obviamente tem todos os méritos que o Vene destacou aqui, mas é um Fluminense que estava com medo do Flamengo. Um Fluminense que não conseguia sair da sua intermediária. E aí, obviamente, também eu vou citar aqui as escolhas do Diniz. Não tem como ele escalar, e eu digo isso, gente, de uma forma muito branda, porque eu entendo, o Diniz já calou a boca de muita gente, não tem como colocar fulano com ciclano, aí ele vai lá, coloca fulano com ciclano e dá certo. Sim. Agora, quando você perde o André, só tem o Martinelli de primeiro volante, e você coloca Ganso e Renato Augusto no campo, aí, meu amigo... Contra o Flamengo. Contra o Flamengo, que tem Pulgar, que jogou muito, De La Cruz, que jogou muito também, dois jogadores extremamente intensos, e um Arrascaeta, que domina as ações, aí você está pedindo para você perder o controle do meio campo e ser amassado. Porque volta o Luiz Araújo, volta o Everton Cebolinha, o Pedro fez uma partida maravilhosa e até discordo do Vene, não que o De La Cruz não tenha jogado muito, mas para mim o melhor do jogo foi o Pedro. É porque ele perdeu muitos gols, por isso Mas ele é um absurdo, ele perde gol e ele faz gol, e ele incomoda, ele vai dentro. Até no próprio balanço da marcação o Pedro conseguiu incomodar o Fluminense e o Fluminense não conseguia sair do seu campo de defesa. Muito pelo contrário, era o Flamengo amassando e o Fluminense perdido, nervoso. Por quê? Porque seu principal jogador de saída de bola não estava em campo. Então, se você olha para frente também, o Cano, que é um grande atacante, vive uma fase muito ruim em 2024. Eu não vi um jogo bom do Cano em 2024. A verdade é essa. Então você não consegue segurar a bola no ataque, o Fluminense sem pegada no meio campo, aí vai para o segundo tempo e o Diniz não coloca o John Kennedy. Ele opta por colocar o Lima, que até entrou um pouco melhor. O Fluminense dá uma leve melhorada ali no segundo tempo, aí o Thiago Santos é expulso e a partida vai por água abaixo. Só que me espanta muito ele preferir colocar o Lelê antes de colocar o John Kennedy. Não que o Lelê não mereça, mas o John Kennedy é muito mais jogador do que o Lelê. E eu não entendo essa teimosia do Diniz. Não dá, gente, tá muito claro. Renato Augusto e Ganso, gênios, craques, mas para jogar em meio campo intenso, principalmente sem o André, não tem a mínima condição disso acontecer. Será que essa fase do Fluminense é muito pela fase do André também? Esse jogo ele não estava, mas nos últimos jogos, por exemplo, contra o Botafogo, ele não tem desempenhado, não tem sido aquele André que mesmo sendo um André mais ou menos, ele é um André ótimo. Para mim é o melhor cabeça de área hoje do Brasil. Mas o Fluminense depende muito, eu acho, do André, do desempenho dele, mais do que se imagina. Eu quero saber de vocês dois, mas antes, vem cá comigo, preste atenção nesse recado. Eu quero saber, vai pensando aí, ô Vene Casagrande. Então, fala galera, chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal, né? Se vocês gostaram, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então, galera, o Flamengo aí, né? Foi noticiado aí que o Flamengo estava atrás do jogador John Arias, né? Do Fluminense, né? E ia fazer uma proposta para ele vir para o Flamengo, né? Visto que é um ótimo jogador, seria excepcional esse jogador no Mengão, né? Mas é claro, não seria fácil, né? Tirar ele do Fluminense, visto, né, que é um rival. E também ele está bem adaptado ao Fluminense, né? Mas aí com uma proposta boa, né? Um projeto para ele bom, claro que ele vai pensar, né? 2 vezes assim e pode sim vir ao Mengão, né? Então a notícia de imediato é que o Flamengo está observando o jogador para que uma possível proposta possa chegar a tal. E assim ele pode vir atuar no Mengão. Mas e aí, torcedor? Seria uma boa John Arias no Flamengo? Comente pra gente aqui se você concorda com tudo isso. Então, já chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Agora valeu e até o próximo vídeo.